Olá pessoal, tudo bem? Então nós vamos fazer uma revisão essa semana. Eu vou tentar lançar 3 aulas no máximo sobre o assunto que vai cair no provão. Vocês vão ter acho que 12 horas para resolver o provão, podem resolver, né, olhando o material, né, não tem nem como a gente proibir isso. Fazer com calma, né, pessoal? E também nesse momento, um momento para vocês se autoavaliarem. Não adianta ficar copiando de colega, porque a gente não sabe como que serão esses vestibulares para frente. Então, uma hora também de vocês se autoavaliarem se essas aulas remotas estão ajudando e se vocês estão tendo rotina de estudo. Muito bem, pessoal. Nós vamos começar por um exercício que eu não encontrei na, na apostila de vocês no caderno de atividades. Hoje, essas aulas aqui de revisão só são aulas do caderno de atividades. Então, pegue o caderno de atividades. A única aula é essa primeira aqui. Turma, vejam lá. Sejam as seguintes soluções: 100 ml de ácido sulfúrico, concentração 0,3 mol por litro. 200 ml de ácido sulfúrico, concentração 0,15 mol por litro. Se nós misturar essas duas soluções, obteremos uma solução C, cuja concentração e quantidade de matéria é. Então ele quer, quando mistura essas duas soluções, ele quer saber a nova concentração da solução formada pela mistura dessas duas. Olha, turma, é muito simples de resolver essa questão quando tem questões objetivas. Fiquem atentos aqui, que às vezes você nem precisa fazer cálculo, que é o caso desse exercício. A nova concentração C, ela tem que ser uma média dessas duas concentrações. Você está misturando 100 ml de 0,3 mol por litro com 200 ml de 0,15 mol por litro, a nova solução vai ser uma média disso aqui, tá? Se você olhar nas alternativas, a única que está entre 0,15 e 0,30 é a alternativa C. Então dava para marcar direto a alternativa C. Tudo bem? Tá, pessoal, mas assim, você vai fazer um exercício e tem lá, daí nas alternativas, 2 ou 3 questões que estão entre a média. Aí nós temos que resolver. Como que nós vamos resolver? Então nós temos essas duas soluções, nós vamos misturar elas, a solução A e a solução B, com esse volume e concentração, né? Nós vamos misturar as duas, vai formar uma nova solução. Se você mistura 100 ml da solução A com 200 ml da solução B, você vai ter um volume final de 300 ml, ok? A concentração a gente sabe que tem que ser uma média aqui, tá? Qual é a fórmula a ser utilizada? A fórmula a ser utilizada é aquela fórmula da concentração final vezes o volume final é igual a concentração 1 vezes o volume 1 mais a concentração 2 vezes o volume 2, tá? Fazendo a substituição, ó, concentração final, que eu quero, tá aqui, vezes o volume final, que é de 300 mililitros, tem que ser igual a 0,3 vezes 100, concentração vezes o volume 1, mais concentração vezes o volume 2, tá? E aí é só resolver, né, pessoal? Multiplicação primeiro, depois a soma. Essa multiplicação aqui, depois vocês vão passar dividindo. Então, a gente tem essa citação. A concentração final ele coloca como molaridade final, que ainda é muito usado, né, no Brasil, mas pode ser o colchetes lá, ou chaves. Né? 60 divididos por 300, 0,2 mol por litro. Lembram lá que eu resolvi sem fazer cálculo, só no macete aqui de verificar a média? Então tá aí, 0,2 mol por litro, alternativa C. Bom, pessoal, então agora vocês peguem a apostila lá na página 15, desculpa, apostila não, caderno de atividades. Nós vamos fazer alguns desses exercícios aí. Então, começando pelo exercício 28. As soluções armazenadas no almoxarifado de um laboratório são, em sua maioria, concentradas. Para realizar um experimento, o professor precisa de 500 ml de uma solução de hidróxido de sódio, 0,5 mol por litro. Porém, no laboratório há disponível somente a solução na concentração de 1 mol por litro.
Então você tem no laboratório lá só 1 mol por litro e o professor precisa disso aqui, ó, né? Então, qual o procedimento o professor deve realizar para obter a solução desejada? Justifique sua resposta. Então, o que vocês acham, pessoal? Você tem lá no almoxarifado uma solução de concentração 1 mol por litro, né? Você precisa de uma de meio mol por litro. Então, você vai diluir isso aqui, tá? Então, está aí a resposta. Para obter a solução desejada, o professor deve acrescentar solvente, ou seja, realizar a diluição. O resultado é a obtenção de uma solução em que a concentração final é menor que a concentração inicial. Com o auxílio de cálculos, determine o volume inicial da solução estoque em mililitros. Tá, turma, então, diluição, a gente utiliza essa fórmula aqui. Concentração inicial vezes volume inicial igual a concentração final vezes volume final. Eu quero, né, pessoal, ele está querendo saber qual é o volume inicial que eu devo pegar da solução estoque, daquela solução de 1 mol por litro. Então, essa aqui é a solução inicial e eu quero saber qual vai ser o meu volume inicial. A concentração final vai ser de 0,5 mol por litro e o volume final de 500 mililitros. Então, vamos fazer as substituições aqui, ó. Então, concentração inicial de 1, volume inicial que eu quero, meio mol, que é a concentração que eu desejo, 500 mililitros. Claro, o resultado vai ser em mililitros. O volume inicial, fazendo o cálculo, vai ser de 250 mililitros. Ou seja, eu tenho que pegar 250 mililitros dessa solução, 1 mol por litro, tá? E colocar 250 mililitros de água para fechar um volume de 500 mililitros para deixar a solução meio mol por litro. Próxima questão. Questão 29. O volume de ácido clorídrico concentrado, 12 mols por litro, necessário para preparar 500 mililitros de solução de HCl de concentração 0,06 mol por litro é igual. De novo, né, pessoal? Diluição de soluções. A gente tem aqui ele quer o volume de HCl concentrado, 12 mols por litro, necessário para preparar 500 ml de uma solução aquosa HCl de concentração 0,06 mol por litro. A fórmula, né, concentração inicial vezes o volume inicial igual a concentração final vezes o volume final. Vamos fazer a substituição. Então eu quero esse volume inicial. A concentração inicial aqui é de 12 mol por litro, tá? O volume final é de 500 mililitros, né? E a concentração final é de 0,06 mol por litro. Tá? Então, fazendo o cálculo, 0,06 vezes 500, esse 12 está multiplicando, vai passar dividindo o volume inicial aqui, vai ser de 2,05. A alternativa que vocês vão marcar é a alternativa A. Titulação. Questão 35. A titulação é a operação básica da análise volumétrica que consiste na relação entre o soluto da solução padrão e o soluto da solução problema, de acordo com o esquema. Observem o seguinte aqui, pessoal. Nós temos que foram gastos 20 ml de solução de ácido clorídrico, 0,1 mol por litro. E aqui eu tenho 10 ml de solução de NaOH, de solução base, tá? A gente vai abrir a torneirinha aqui da bureta, e aqui eu tenho Erlenmeyer, e vai começar a gotejar. Quando começar a alterar, fenolfetaleína é um indicador de meio, lembra lá do primeiro ano? Em meio básico ela fica violeta, a gente fez até aula prática. Bom, mas a gente abre aqui a torneirinha e vai gotejando, e a gente vai girando isso para que os mols, os íons aqui entrem reajam um com os outros, né? E daí a gente, quando começar a ficar incolor, significa dizer que igualou o número de mols do ácido e o número de mols da base, e daí eu posso fazer o cálculo. Então, a quantidade de matéria de ácido clorídrico consumida dessa técnica. Pessoal, veja aqui, ó, quanto que foi gasto? Foi gasto 20 ml. Ácido clorídrico, a concentração é 0,1 mol por litro. Então, vamos fazer aqui primeiro, né, pela fórmula.
Lembram lá da fórmula da concentração molar? Concentração molar é o número de mols pelo volume. Tem aquela variação, massa em gramas divididos pela massa molar, que é o número de mols, né? Mas eu só vou usar essa fórmula aqui, ó. Ele quer saber a quantidade de matéria, ele quer saber o número de mols. Eu tenho a concentração, 0,1 mol por litro, vou substituir aqui, tem o volume de 20 mililitros. Só que esse volume tem que ser em litros, tá? Então eu tenho 0,1, que é a concentração, igual a número de mols divididos por 0,02. O número de mols de ácido gastos aqui na titulação foi de 0,002 mols de ácido, tá? Como que vocês poderiam fazer por regra de 3? 0,1 mol de HCl tem 1 litro, essa é a concentração, 0,1 mol por litro. Em 20 mililitros, ou 0,02 litros, X. Que daria o mesmo resultado, né? 2 vezes 10 a menos 3 mols de HCl, que é a mesma coisa que 0,02 mols, tá? A concentração em mol por litro da solução de NaOH. Agora a gente pode fazer por titulação, ok? Então, utilizando a fórmula da titulação. Lembrando que o ácido aqui é o HCl, ele tem um hidrogênio. O NaOH aqui, ó, tem uma hidroxila, então a proporção de hidroxila e H+, é 1 para 1, tá? A fórmula é concentração da base, lembram lá? Para ocorrer a titulação, o número de mols do ácido tem que ser igual ao número de mols da base. Se eu passo o volume aqui que está dividindo, multiplicando, então o número de mols é a concentração vezes o volume. Ou seja, a concentração da base vezes o volume da base, igual a concentração do ácido vezes o volume do ácido. Fazendo as substituições, né? O volume da base que foi gasto aqui são 10 mililitros, substituir aqui, tá? A concentração do ácido 0,1, ó, substituir aqui, e 20 mililitros que foram gastos do ácido. Então a concentração da base é igual a 0,2 mol por litro. Ou, se vocês quisessem fazer por regra de 3, número de mols do HCl deve ser igual ao número de mols de NaOH, então se foi gasto 0,002 mol de ácido clorídrico, né? Que se foi gasto essa quantidade de ácido clorídrico, né? Foi gasto numa proporção de 10 mililitros. Quando se igualou aqui o número de mols de hidroxila e de H+, né? Então foi gasto a mesma quantidade de ácido e base. Então foi gasto isso aqui de base, tá? Só que tem em 10 mililitros, então 0,01 litros. Em 1 litro, que ele quer saber a concentração, a gente vai ter 0,2 mol de NaOH ou 0,2 mol por litro, que é o mesmo resultado. Beleza, turma? Vamos fazer aqui o último exercício dessa aula. O ponto final da titulação é conhecido como ponto de viragem e sua observação macroscópica é feita com a ajuda do indicador. O esquema a seguir ilustra uma titulação de 20 ml de uma solução de ácido sulfúrico foram neutralizados com 40 ml de uma solução 0,1 mol por litro de KOH. Identifique as substâncias e os nomes das vidrarias usadas nessa técnica volumétrica. Bom, pessoal, isso aqui é bureta, tá? Isso aqui é Erlenmeyer. Então, a vidraria A aqui é a bureta e aqui é o Erlenmeyer. Percebam o seguinte, embaixo a gente vai ter o ácido. No B vai ser o ácido, porque depois o indicador está incolor. À medida que ele foi fazendo a titulação, foi mudando de cor, ó. Então foi se tornando básico. Então a base está na bureta. Então, a substância A, o KOH, está na bureta. A substância B, né, está no Erlenmeyer, está aqui embaixo. Vidraria A, bureta, vidraria B, Erlenmeyer. Calcule a concentração em mol por litro da solução problema. Lembrando que a gente tem uma relação de uma base, de uma monobase com diácido, tá? Então são uma hidroxila dessa base para 2H+ desse ácido. Vocês lembram da fórmula lá de titulação? É a mesma da diluição. Concentração da base vezes o volume da base igual a concentração do ácido vezes o volume do ácido. Só que a gente tem que colocar esse fator aqui de correção na fórmula da proporção dos íons.
né, da reação. Então fica 1 vezes a concentração da base vezes o volume da base, porque tem uma hidroxila, então eu coloco C1 aqui. 2 vezes a concentração do ácido vezes o volume do ácido. E daí é só resolver, né, pessoal? Fazer as alterações e chegar ao resultado.